Boa tarde a todos e a todas. No episódio de hoje, eu, Vitória Batista, juntamente com meus colegas Vinícius Melo e Ana Caroline, vamos discutir o complexo conflito na Caxemira. Para isso, temos 3 convidados especiais que vão nos ajudar a entender melhor esse tema, começando com Rafael Aizal. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Então, a Caxemira é uma região localizada no norte do subcontinente indiano. Ela é dividida entre áreas administradas pela Índia, Paquistão e a China. Esse conflito ele começou em 1947 com a independência da Índia Britânica e desde então a região tem sido um ponto de tensão entre essas nações. Bom, agora que nossos ouvintes têm uma visão geral do tema, Isadora, como era o cenário global na época? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, a gente tem várias colônias europeias na Ásia, na África, e é uma necessidade de essas nações europeias iniciarem um processo de reconstrução próprio, uma vez que na Segunda Guerra gerou um grande impacto nas potências europeias. Essas metrópoles não vão conseguir mais manter suas colônias na Ásia, na África, onde os esforços financeiros e militares vão ser todos voltados para a própria proteção e reconstrução, o que levou a um processo de liberação dessas nações, de várias independências, um processo de descolonização. E Letícia, como esse cenário influenciou o conflito da Caxemira? Bom, no caso, a influência está diretamente relacionada, no caso, ao processo de descolonização, Bom, no ano de 1947, a independência da Índia ela acabou resultando na divisão do território em 2 países, que no caso seria a Índia e o Paquistão. Dessa forma, como a gente sabe, isso gerou uma grande disputa diante da Caxemira, que no caso é uma região muito rica, com grandes recursos hídricos e de uma grande importância religiosa, Bom, esse conflito ele acabou desenvolvendo diante das questões territoriais, quanto étnicas e religiosas, como eu falei. Dessa forma, acabou com que dificultasse, dificultasse uma solução pacífica entre eles. Eu, particularmente, me interesso muito pelos conflitos étnicos e religiosos. Será que você poderia nos explicar mais? Posso explicar sim. Bom, no caso, a maior parte da população indiana de Caxemira, ela é muçulmana. Ou seja, ainda há uma pressão interna por parte dessa população para fazer parte daquele grupo com o qual eles ainda mais se identificam, que no caso seria o Paquistão. Bom, uma vez que a Índia e o Paquistão são predominados diante dessas religiões distintas, no caso seria a Índia, sendo a religião hindu, e o Paquistão, que seria a muçulmana. Bom, continuando, falando das atualidades... Falam em níveis globais, afetando alianças políticas, econômicas e etc. Contando os impactos negativos, não houve tentativas de apaziguamento? Houve sim, realmente. No caso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, houve um interveio em 1948, que aconteceu um acordo de Tanskhet, se eu não me engano, essa é a pronúncia, perdão se eu estiver errado, no caso, em 1966, e o acordo de Simla, em 1979. Bom, diante desses últimos anos, houve tentativas intermitentes de retomada de diálogo com a abertura de rotas comerciais. No entanto, a ausência desse acordo definido faz com que a paz na região continue de certa forma muito ruim ou até mesmo muito frágil. Essas informações são realmente essenciais para entender o contexto da Caxemira. Foi uma honra discutir esse tema com vocês, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso episódio. Alguém gostaria de acrescentar algo? Sim, Ana, eu gostaria de acrescentar. É importante relembrar aqui, para os nossos ouvintes, que esse conflito ele é um reflexo das interferências europeias durante esse período colonial, como vimos também na África após a Conferência de Berlim, onde houve aquela divisão de território que foram divisões arbitrárias, sem respeito às culturas locais, o que gerou diversos conflitos e uma tensão enorme naquele continente. E também vimos isso na Caxemira, onde houve essa divisão aí, essa liberdade, podemos dizer assim, desses países, o que gerou esse conflito e essas tensões que perduram até hoje.
Muito bem colocado, Isadora. Agradecemos a participação de todos os nossos convidados e, é claro, a vocês, ouvintes. Até o próximo episódio.